Já pensou em ter um som de cinema na sua casa, com som surround de verdade? É isso que a S60TR, um modelo de soundbar da LG, promete nos entregar. Eu testei ela e já adianto para vocês que ela me surpreendeu bastante desde os primeiros testes aqui no canal. Mas será que tudo nela é perfeito? Será que vale a pena comprar esse modelo ou tem opções melhores? A ideia aqui no vídeo é te ajudar a entender se essa soundbar realmente é uma boa opção para você, principalmente se você busca mais imersão nos conteúdos que você assiste, mas também não quer gastar ou não pode gastar tanto assim naqueles modelos mais avançados que são bem mais caros. E eu já vou começar o vídeo falando sobre o que mais importa ao meu ver, que é a qualidade de som que a S60TR nos entrega. Mas de qualquer forma, se estiver pensando em comprar ela ou algum outro modelo, eu recomendo que vocês assistam até o final do vídeo, porque tem alguns outros detalhezinhos que é bom vocês saberem. Afinal, não é só a qualidade de áudio em si que importa num produto como esse. Aqui na S60TR temos um sistema 5.1 canais, ou seja, são 5 canais de áudio e mais um canal referente ao subwoofer. E para quem não entende muito bem como funciona essa questão de canais, na barra nós vamos ter 3 canais distintos. Vamos ter o som central, que geralmente é mais direcionado para as vozes nos conteúdos. Temos os sons da esquerda e direita frontais, que nos ajudam a entender melhor de onde está vindo o som. Por exemplo, se tem um carro passando no filme de um lado para o outro nessa cena, o som vai começar em um desses canais, vai passando para o outro para dar essa sensação de movimento. Mas nesse momento vocês podem estar se perguntando, foram citados 3 canais, mas não eram 5? E esse é o grande diferencial desse modelo se comparado aos concorrentes que oferecem 5.1 canais. Aqui temos essas 2 caixinhas satélites. Elas servem para a gente posicionar na parte de trás do ambiente e assim criar uma espécie de som 360 graus, o que gera um som surround bem mais real. Então é nessas satélites que ficam os 2 últimos canais, que também separam os conteúdos de esquerda e direita, só que dos sons de fundo das cenas. Em vez de deixar esses 2 canais na própria barra e apenas tentar simular esse som, como acontece em muitos aparelhos nessa faixa de preço, aqui a LG literalmente colocou esses 2 canais fisicamente para trás. E sim, isso muda muito a experiência de assistir algum conteúdo. Quando a gente está assistindo um filme ou uma série com áudio 5.1, você sente de verdade o som vindo de trás. E isso cria uma imersão em que é até difícil explicar em palavras. Tem cenas que parece que o som passa por trás de você mesmo, sabe? Tipo quando tem gente conversando no fundo ou algum movimento na cena. Muitas vezes, quando eu tava assistindo um filme, instintivamente eu até dava vontade de olhar para trás, porque parecia que realmente tinha algo passando ali. Dessa forma, aqui a gente sente mesmo um som muito mais envolvente, que preenche melhor o ambiente à nossa volta. E antes de continuar falando sobre o S60TR, só queria convidar vocês para conhecerem o nosso grupo exclusivo de ofertas lá no WhatsApp. Sempre que uma soundbar ou outros produtos interessantes aparecem numa boa promoção ou com um novo cupom de desconto, nós te avisamos por lá. Para acessar o grupo é só clicar no link fixado no primeiro comentário desse vídeo ou escanear o QR Code que está passando aqui na tela. Nossa, cara, me desculpa! Foi muito automático! A gente não vai chegar! Se não chegar, eu não cheguei! A gente tá quase lá! O chalé é logo ali na frente! Sobre a potência desse aparelho, a LG informa 440 watts RMS, e sinceramente eu acredito que é mais que suficiente para a maioria das pessoas. Eu testei ela aqui numa sala, eu testei num quarto, e em todos os cenários o volume atendeu muito bem. Somente se o seu ambiente for muito grande, que pode ser que sinta falta de um pouco mais de potência. O subwoofer também entrega bem os graves. Claro que não é aquele sub ultra potente dos modelos mais caros, mas ele já dá conta do recado e faz muita diferença em filmes e séries. Para obter os melhores resultados, dá para aumentar o nível do subwoofer e dependendo do tamanho do seu ambiente, dá até para deixar no máximo. Com isso, os graves ganham ainda mais presença. Fazendo esse ajuste numa cena que tem uma explosão, por exemplo, ou naquele momento do conteúdo que tem um impacto sonoro mais forte, você sente até chegar a vibração nas coisas do seu ambiente. Mas algo que pode desagradar algumas pessoas, e por isso é muito importante eu falar aqui, é que esse modelo não tem suporte a Dolby Atmos. Ele entrega apenas o Dolby Digital, que é um padrão muito bom, mas que não tem aquele canal extra para entregar os sons vindos de cima. Então aqui a gente sente o som
som frontal e traseiro, mas nada sendo jogado para o alto, porque esses áudios são apenas simulados pelo sistema. Para vocês entenderem melhor, dá para citar um filme onde tem aviões voando. Quando tem Dolby Atmos, a gente sente muito mais esse efeito do som realmente vindo de cima da tela, trazendo essa experiência vertical do som. Na prática, o aplicativo do Netflix, por exemplo, reconhece o som apenas como 5.1 e não vai aparecer o selo de Dolby Atmos em nenhum conteúdo do catálogo. E o mesmo se aplica a outros serviços de streaming. Mesmo assim, a experiência já é legal, mesmo tendo apenas o Dolby digital. É aquele tipo de upgrade que para quem vem do som original de uma TV já é uma diferença absurda. Mas se você faz questão do Dolby Atmos de verdade presente numa soundbar, eu já vou deixar a dica para vocês pesquisarem sobre a soundbar S70TR, que é um modelo acima na linha da LG. Inclusive aqui no canal a gente tem uma análise mais completa dela e uma comparação entre a S60TR com a S70TR ligadas lado a lado. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição caso queiram dar uma conferida. Sendo que a principal diferença entre as duas acaba sendo justamente essa questão do Dolby. Voltando aqui para esse modelo, sobre a equalização de áudio, mesmo nas configurações padrões, eu já achei que ele manda muito bem. Mas é sempre válido testar os outros modos de áudio pré-definidos que ela já possui, que são Cinema, Clear Voice Pro, Sports, Músicas, Games e Bass Blast. Por fim, temos ainda o modo IA Sound Pro, onde a inteligência artificial tenta ajustar automaticamente o som, dependendo do conteúdo que você assiste no momento. Eu acho que vale a pena dar uma testada nesses modos, especialmente nesse último, e ver qual você mais gosta. Além desses modos, também é possível fazer alguns ajustes mais avançados manualmente se você preferir. Vale destacar que a depender do modo escolhido, em conteúdos que não são originalmente compatíveis com 5.1 canais, ou seja, são apenas 2.0 ou 2.1 canais, pode ser que as duas satélites fiquem meio que desligadas, porque a soundbar realmente não está recebendo nenhum som para esses dois últimos canais. Mas vale reforçar que alguns conteúdos a LG consegue trabalhar esses áudios para entregar o som nas 5 saídas, mesmo em conteúdos sem esse padrão de áudio originalmente. E eu testei aqui em vários conteúdos e na maioria deles funcionou, como por exemplo músicas no YouTube. Mas teve alguns desenhos animados, por exemplo, que não tinham som 5.1, que ela não conseguiu fazer sair som nas satélites. Além disso, vale acrescentar que esse sistema para aumentar o número de canais de som não funciona se eu selecionar o modo de som padrão ou música. Então o ideal é você optar por algum outro modo, como o cinema ou modo com inteligência artificial. Ah, e um recurso que eu particularmente gostei bastante aqui na S60TR, mesmo sendo um modelo mais simples, foi a possibilidade de usar o aplicativo chamado LG ThinQ. Com ele dá para ajustar praticamente tudo diretamente pelo celular. Como vocês já viram, dá para escolher o modo de som por aqui, mas ter acesso a vários outros ajustes, como mudar a entrada de áudio e até ativar o modo noturno, que deixa os sons mais suaves, ideais para não incomodar os vizinhos à noite. Uma coisa legal é que esse app facilita muito, especialmente para quem pretende mexer em equalizações de áudio, porque para essas configurações mais avançadas, o aplicativo realmente ajuda bastante no processo. E eu sei que o app é um recurso que nem todo mundo chega a explorar aqui nesse produto, mas que eu acho que vale muito a pena instalar e dar uma fuçada ali e ver todas as configurações possíveis, até para conseguir dar aquele ajuste fino no som e deixar mais próximo do seu gosto pessoal. E um detalhe que eu percebi é que, diferente de modelos mais avançados da LG, para funcionar o aplicativo a gente precisa estar com a barra conectada no celular via Bluetooth, porque nativamente esse produto aqui não tem Wi-Fi e não consegue ficar em rede, ou seja, precisa conectar via Bluetooth para daí poder mexer pelo celular. Mudando um pouco agora de assunto e falando um pouco sobre o design da S60TR, visivelmente a barra é bem discreta e compacta. Dessa forma, ela consegue combinar bem com qualquer ambiente. Um detalhe bacana é que a LG continua adotando uma pegada mais sustentável aqui, com grande parte desses materiais utilizados na construção do aparelho sendo de origem de plásticos reciclados, o que não comprometeu em nada a boa qualidade de acabamento. Eu estou passando para vocês as medidas certinhas dessa barra de som da LG e das suas duas satélites traseiras para vocês terem uma noção melhor, além das medidas do subwoofer sem fio, que também não é muito grande e deve se encaixar bem em vários tipos de ambiente. Um detalhe importante é que aqui não temos um display na barra, apenas LEDs que piscam para indicar quando reconhecem algum novo comando. É algo que pode incomodar um pouco algumas pessoas que iriam preferir se tivéssemos uma telinha ali, mas pelo menos o aplicativo já ajuda bastante nesse sentido. Para fazer alguns comandos básicos, ela traz aqui na parte de cima alguns botões físicos, como por exemplo os botões de aumentar e diminuir o volume. Também é possível fazer esses comandos pelo controle remoto dela, ou se você tiver uma TV LG compatível, alguns desses ajustes dá para fazer diretamente da TV, devido à tecnologia chamada de WOW Interface. Ou então dá para controlar
controlar pela forma mais simples, pelo menos no meu ponto de vista, que é pelo aplicativo que eu já mostrei para vocês aqui nesse vídeo. Para quem não está muito acostumado com esse tipo de aparelho, talvez nunca tenha visto uma dessa instalada, acho legal comentar que não tem nenhum mistério sobre isso. Aqui a gente liga a barra, o subwoofer e uma das satélites na tomada. A segunda satélite vai ligada por um cabo de áudio na outra, então não precisa de uma segunda tomada. No começo até achei um pouco estranha essa conexão com fios entre elas, porque seria melhor se fosse tudo sem fios. Como é o que acontece aqui na barra e no subwoofer, porque eles se conectam sem necessidade de passar nenhum fio pela sua sala. Mas pelo menos aqui para mim isso acabou não sendo um grande problema, pois a gente consegue esconder esse fio atrás do sofá ou atrás da cama mesmo. E isso já vai resolver em grande parte dos ambientes. Se você não tivesse uma tomada de cada lado dos ambientes, por exemplo, teria que puxar uma extensão de energia de um lado para o outro da sala de qualquer forma. Então, para a maioria das pessoas, acho que realmente isso não vai impactar muito. Acho que vale acrescentar um detalhe que está no manual sobre a instalação. Na hora de ligar o aparelho pela primeira vez, é bom seguir essa ordem certinho. Primeiro ligando as caixinhas traseiras, depois o subwoofer e só por fim a barra na tomada. Se tiver tudo certo, as luzes vão ficar verdes e os dispositivos vão se conectar automaticamente. Agora, para ligar a barra na TV, eu recomendo usar um cabo HDMI, porque a integração com a TV fica bem melhor e a qualidade de som também. A LG até manda um cabo óptico na caixa, mas se a sua TV tiver disponibilidade para conexão HDMI ARC, é mais interessante comprar um cabo HDMI mesmo. Agora, se você não tiver ou não quiser comprar um cabo HDMI, é só escolher entre a conexão Bluetooth ou via cabo óptico. Dá para usar a barra assim mesmo em cima de uma bancada ou de um rack de TV, ou também dá para pendurá-la na parede, porque ela já vem acompanhada na caixa dos suportes. Sobre o subwoofer, é mais recomendado colocar ele no chão, no canto do seu ambiente, mas preferencialmente não muito distante da barra, até porque a conexão entre as duas é totalmente sem fios. Basicamente feito isso, já é para tudo funcionar. Agora a grande pergunta é, será que vale a pena investir na S60TR? Antes de partir para as conclusões e te responder essa pergunta, eu só queria reforçar o convite para conhecerem o nosso grupo exclusivo de ofertas lá no WhatsApp. Sempre que uma soundbar ou outros produtos interessantes aparecem numa boa promoção ou com algum novo cupom de desconto, a gente sempre vai te avisar por lá. Para acessar o grupo é só clicar no link que está fixado no comentário desse vídeo ou escanear o QR Code que está passando aqui na tela. Sobre a S60TR, se você está procurando uma soundbar que já venha com satélites traseiras, que entrega um som bem mais imersivo do que o som original da sua TV e que não custa tanto quanto modelos mais potentes, sim, com toda certeza esse modelo vai valer a pena. Ele atualmente é a opção mais acessível com 5.1 canais que contam com caixinhas satélites físicas. É claro que por ter um preço mais acessível ela vai ter algumas limitações, como por exemplo a ausência do Dolby Atmos ou o fato de usar um cabo entre as duas caixinhas traseiras. Mas pela faixa de preço dela, esses detalhes não comprometem o seu excelente custo-benefício. Ela realmente apresenta um grande salto de qualidade no áudio se comparado aos soundbars mais simples que trazem menos canais, como aqueles modelos de entrada que são apenas 2.1 canais. Agora, se o seu foco for conteúdos como filmes, séries e até jogos que tenham Dolby Atmos, e se o seu orçamento permitir, vale a pena dar uma conferida também em modelos como a S70TR da LG, que além do Atmos vão ter 5.1.1 canais. Eu vou deixar alguns vídeos que fizemos sobre ela aqui na descrição, caso tenham ficado interessados, e os links das lojas que estão vendendo esses dois modelos, para assim vocês darem uma olhada melhor na diferença de preço atual entre as duas. Mas enfim, o vídeo seria esse. Espero que todas as informações que a gente trouxe para esse vídeo tenham te ajudado na decisão. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui, deixou seu like caso tenha curtido o conteúdo e se inscreveu no canal para não estar perdendo os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!